E aí galera, professor Marcos aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula. E o nosso tema é regiões da África. Nós vamos trabalhar a região África do Norte e a região África subsaariana, que é um tipo de regionalizar a África em dois grandes blocos, levando em consideração alguns aspectos, como aspectos naturais, aspectos sociais, econômicos, dentre outros. Muitos têm a ideia de que a África é algo muito homogêneo, onde os países são todos parecidos, povos parecidos, mas a África é um continente com uma grande variedade de culturas, de povos, países com muitas diferenças econômicas, sociais, etc. E apesar de nós fazermos uma associação de que a África é somente pobreza, nós temos ali alguns países que ultimamente têm se destacado economicamente, mesmo que sim, ainda tenhamos grandes problemas socioeconômicos em muitos países daquele continente, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos à aula de hoje. África do Norte e África Subsaariana. Coloquei o mapinha aqui para que vocês possam entender esta divisão. E uma divisão simples, né, nós podemos fazer dessa forma aqui. Aqui nós temos a divisão, o limite entre a África do Norte e a África Subsaariana. A África do Norte, esta porção aqui, África do Norte e a África Subsaariana aqui ao sul, tá? Subsaariana. E por que que eu faço esta divisão entre a África do Norte e Subsaariana? Bem, aqui ao norte eu vou ter um grande deserto, que é o deserto do Saara. Então, por isso que eu vou falar que ao sul desta região eu tenho a África subsaariana. E nós temos também que entender a diversidade, a diversificação de paisagens naturais no continente nessas duas regiões. Aqui ao norte, como falei para vocês, eu tenho uma homogeneidade maior. Né? É o deserto do Saara, não que não tenha outras vegetações, eu vou ter sim uma diferenciação aqui na região mais próxima do Mediterrâneo, que é a vegetação mediterrânea, que nós chamamos, tá? Vegetação mediterrânea. Temos uma vegetação mais diversificada nas margens do Rio Nilo, tá bom? Já aqui na África subsaariana a coisa é diferente. Aqui eu vou ter mais variedades, né, de vegetações, como por exemplo eu vou ter florestas, como a floresta do Congo, eu vou ter estepes, tá? Eu vou ter vegetação de altitude, eu vou ter savanas. Então aqui eu tenho uma diversidade natural bem maior. Até porque o clima ao sul do Saara é mais diversificado. Eu tenho clima equatorial, eu tenho clima tropical, eu tenho clima subtropical. Com isso eu vou ter uma variedade de vegetação bem maior do que ao norte, onde eu tenho a predominância do deserto do Saara, certo? Agora vamos a outros aspectos dessas duas regiões. África do Norte. A África do Norte ela possui os melhores indicadores socioeconômicos. Eu vou ter ali países que têm destaques em suas economias se comparado aos demais países africanos, como por exemplo o Egito. Tá? E culturalmente, né, etnicamente, esta região da África se diferencia muito da parte subsaariana. Nós temos uma ignorância, né? Muitas pessoas têm essa ignorância de associar a África apenas aos povos negros. No entanto, a África do Norte, também conhecida como África Branca, eu tenho uma população majoritariamente árabe e berbere, porque aquela região foi ocupada pelos árabes há muito tempo. Então, a população da região norte da África é majoritariamente muçulmana, né? Bem diferente da parte subsaariana, onde eu vou ter uma diversificação maior de culturas e etnias, certo? Predomina o clima árido e desértico, acabamos de comentar que ali nós temos o deserto do Saara, presença do Rio Nilo, que vai influenciar ali na atividade agrícola, na parte fértil, na margem, né, que vai trazer uma fertilidade maior nas terras. E a economia, o destaque vai para a extração de combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural. O turismo também é muito forte, né? Quando nós lembramos ali
de países como o Egito, que tem um movimento de turismo muito grande, e a agricultura irrigada, uma vez que é uma região que chove pouco, então temos que ter a prática da irrigação para poder ter agricultura. As relações comerciais são muito fortes com os países europeus, pela proximidade, né, atravessou o Mediterrâneo, é a Europa, e também os países árabes, uma vez que tem uma ligação cultural fortíssima com o povo árabe, ok? Agora vamos para as características da África subsaariana. Na África subsaariana eu tenho ali a presença, né, dos países menos desenvolvidos do mundo. Só que vale aqui uma observação. Essa divisão da África não é a única divisão regional. Nós temos outra divisão onde nós temos uma melhor categorização econômica dos países. E a África, a parte da África que tem os países menos desenvolvidos com os maiores problemas socioeconômicos é a África Oriental. É ali onde eu vou ter países como o Burundi, por exemplo, Ruanda. Então, não é toda a África subsaariana que vai ser composta por países muito pobres, né, menos desenvolvidos, com gritantes problemas socioeconômicos. Existe também aí uma grande diferenciação dentro da África subsaariana. Etnicamente, eu tenho uma população negra que predomina, só que o povo negro não é um povo totalmente homogêneo. Ali eu tenho uma grande diversidade de povos, religiões, idiomas. Então, apresenta uma grande diversidade sociocultural. Ali eu tenho povos como os bantus, sudaneses, os povos da floresta. Então, tem uma diversidade étnica muito grande. E de idiomas também. Mesmo eles falando idiomas europeus, por conta da colonização, né? Você vai na África e vê que países falam inglês, português, francês. Mas eles preservaram muito da cultura local, então muitos povos falam diversos idiomas, os idiomas originários, né, dos seus povos. A vegetação, como falamos ali no mapa, é bem diversificada. Eu vou ter a presença de savanas, de estepes e de florestas. No que diz respeito aos aspectos demográficos, os países eles possuem uma elevada taxa de natalidade. As pessoas têm muitos filhos, bem como uma elevada taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade dessa região é cerca de 5, 6 filhos por mulher. No entanto, a expectativa de vida de modo geral é baixa. Então nós temos esse contraste aí, esta contradição, podemos assim dizer. Uma elevada natalidade, mas mesmo assim uma baixa expectativa de vida. E os aspectos socioeconômicos. O IDH é baixo, de muitos países. Temos uma desigualdade de renda muito grande. Porque assim, existem pessoas ricas dentro desses países. E por conta de haver muita pobreza, acaba que a diferença entre a renda dos mais ricos e a renda dos mais pobres é muito grande. É aquela questão do indicador Gini, né? O índice de Gini. Tem uma carência muito grande nos setores de saúde, educação e saneamento básico. Justamente os investimentos que fazem com que a qualidade de vida melhore da população. Nós temos muitos problemas nos países africanos no que diz respeito a uma péssima administração do Estado, corrupção, e isso dificulta o desenvolvimento socioeconômico de muitos países. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para comentar que nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos principalmente, muitos países africanos têm melhorado suas condições econômicas, têm crescido economicamente por conta de ações de outros países estrangeiros. Eu me refiro aqui aos investimentos chineses. A China ela tem investido muito em países africanos e muito mais nos países da África subsaariana do que na África do Norte. Investimentos de infraestrutura, investimento de empresas africanas se instalando no continente, e isso faz com que haja produção, gere emprego, renda e melhore as condições socioeconômicas de muitos países, certo? Então espero que essa aula tenha contribuído muito para você. Espero que vocês tenham anotado aí os pontos mais importantes. E não esquece de deixar o seu like, comenta aqui no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse conhecimento com quem precisa. Tá bom? Então, o professor Marcos agradece e até a próxima aula.